E chegou, hein? Finalmente chegou 2022, o ano da virada, o ano em que o Brasil vai voltar a sorrir. Eu tô até de vermelho aqui. Por que você acha que eu tô de vermelho? Porque 2022 é o ano que o vermelho vai voltar ao poder, é o ano em que Lula será eleito. Espero eu, pelo menos. Você espera o que de 2022? Deixa aí nos comentários. E por falar em Lula, o Lula obrigou o Bolsonaro a trabalhar em pleno ano novo. Ó, o Bolsonaro tá de férias, ele tá... Enquanto tá aquele desastre tudo na Bahia, o Bolsonaro foi visitar o Beto Carreiro, aí tem jogo de futebol lá do Gustavo Lima e do Bruno Marrone, foi pra praia, andou de iate, de jet ski, tudo bem, mas o governo Bolsonaro editou uma medida provisória, ele teve que assinar, parou 5 minutinhos do dia dele para assinar um negócio, que é a cópia de um projeto do Lula. O Lula, na entrevista que ele deu pro podcast Podpah, o Lula ele falou sobre estudantes do FIES que estão com dívida. Por conta da pandemia, muita gente, muitos estudantes, milhões de estudantes fazem parte do FIES e muitos deles não conseguiram pagar as mensalidades. Vamos lembrar, o FIES ele é um programa que financia a universidade para os estudantes. Aí o Lula falou, o governo sempre perdoa dívidas de empresários, sempre dá bilhões em incentivos fiscais para empresário. Quando o empresário tem dívida, não paga imposto, sempre tem perdão de dívida para esses empresários. E o governo abre mão de bilhões de reais que tem a receber. Por que que não pode anistiar a dívida dos estudantes do FIES? Qual o prejuízo que vai ter o país? Simplesmente anistiar a dívida, falar, pronto, começa aí sua vida sem dívida alguma. Porque imagina, os estudantes, gente que é estudante, muitos pararam, tiveram que largar a universidade durante a pandemia, alguns não conseguiram voltar, aí eles ficam com dívida no FIES. Teve um momento no governo Bolsonaro em que o governo Bolsonaro parou de pagar as parcelas do FIES para as universidades, muitos estudantes não podiam estudar, uma confusão danada, e aí, esses estudantes são pessoas que não estão nem formados, a maioria deles, e já estão com dívida, alguns estão com dívidas praticamente impagáveis. Então, o Lula falou, vamos anistiar essa dívida, qual o problema de anistiar? Inclusive, eu, Thiago, acho que eu devia anistiar tudo e falar, o FIES agora é de graça, é como o ProUni praticamente, é de graça, é para todo mundo, ponto final e acabou, o governo tem dinheiro para isso. Tá, aí o Bolsonaro copiou a ideia do Lula. Ele copiou, sabe aquela... Tem até um meme que alguém fala, não copia, aí a pessoa vai lá e copia e faz tudo errado. Então o Bolsonaro copiou e fez uma cópia bem escrachada, bem mal feita da promessa do Lula. Por quê? O Bolsonaro ele vai anistiar, o governo Bolsonaro vai anistiar até 90% da dívida de quem tem dívida com FIES há mais de um ano. E 86% de quem tem dívida do FIES e não pagou nenhuma parcela, nem tentou pagar a dívida. Aí 86%, quem tem alguma parcela paga, alguma coisa assim, 90%. Para quem tem dívida há mais de 90 dias, o desconto é de 12%. E não é nada, praticamente nada 12% de desconto. E eles vão poder reparcelar a dívida em 12 anos e meio, ou 150 meses para reparcelar essa dívida. Ok, falava, melhorou muita coisa? Melhorou, mas não é a anistia que o Lula falou. Mais do que isso, o governo Bolsonaro falou que a medida não vai custar nada. Sabe por que não vai custar nada? Porque essas dívidas já são considerados títulos podres. Lembra títulos podres que o governo Bolsonaro adora brincar com títulos podres, vender carteira... O Paulo Guedes vendeu uma carteira de títulos podres que valia 3,6 bilhões de reais ao banco dele, que é o BTG Pactual, que pagou menos de 600 mil, pagou 318 milhões de reais, se eu não me engano, por uma coisa que valia 3,6 bilhões. Títulos podres é o seguinte, é uma dívida que é considerada que a pessoa não vai pagar, ou seja, os analistas de risco, eles têm lá métricas que eles usam, e eles dizem, essa dívida jamais será paga, se torna um título podre. Por quê? Porque alguém pode comprar essa dívida para tentar cobrar. Muitos bancos fazem isso. No caso do FIES, essas dívidas que o governo Bolsonaro vai permitir o parcelamento e vai permitir um perdão muito grande da dívida, de até 90%, são considerados pelo governo títulos podres, ou seja, pode aumentar a arrecadação do governo, mas já estava sendo contabilizado como prejuízo. Se alguém pagar, ok, a pessoa pagou ali 10% da dívida, é um caixa a mais. Ou seja, o governo Bolsonaro não tira dinheiro no bolso nem na hora de copiar a promessa eleitoral do Lula. O Bolsonaro quer roubar, ele fez post nas redes sociais, começaram os grupos bolsonaristas a fazer, olha o que o Bolsonaro está fazendo. Claro que eles não atribuem a ideia ao Lula, mas olha o que o Bolsonaro está fazendo pelos estudantes. Grande Bolsonaro, o ministro da Educação, falou que foi uma grande vitória do governo, que o governo está pensando nos estudantes. Copiou o Lula e copiou mal feito, porque o Lula falou de anistia. Anistia é o seguinte, o estudante está devendo, não importa se é um mês, 2 meses, 3 meses ou um ano.
Tá devendo, pum, acabou, já era, não tem mais dívida, acabou. Você está anistiado. O que o governo Bolsonaro fez foi o seguinte, ó, tem dívida que a gente não prevê que vai ser paga mesmo, a gente perdoa 90% dessas dívidas, se receber 10% recebeu, se não, a gente achava que não ia receber de qualquer maneira. Olha só que só pensa em arrecadar mais dinheiro para poder dar para os deputados ladrões e para o Bolsolão. É isso que faz o Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Bolsonaro copia o que o Lula faz. Vamos lembrar que em março, quando estava começando ainda a vacinação no Brasil, o Lula, logo depois que o STF o tornou elegível novamente, ou seja, derrubou as decisões do Sérgio Moro, o Lula fez um discurso, que inclusive foi a primeira vez que a Globo fez uma matéria mais ou menos favorável ao Lula, uma matéria de uns 10 minutos do Jornal Nacional. E naquele discurso histórico de 2 horas do Lula, ele falou, cadê o Zé Gotinha, gente? Nossa, o Zé Gotinha sumiu. A gente aqui precisando vacinar a população, evitar as mortes, e o Zé Gotinha sumiu. Isso foi, o discurso do Lula foi numa quarta-feira. Na quinta de manhã, o Queiroga, ministro, acho que não era o Queiroga ainda, era o Pazuello, talvez, não lembro. Mas o ministro da Saúde apareceu com o Zé Gotinha. Na quinta, às 19 horas, é sempre a live do Bolsonaro, ele está sempre numa mesa, ele colocou um Zé Gotinha pequenininho na mesa. Só pra falar, ó, tá vendo, o Zé Gotinha tá aqui. Quer dizer, o Lula pediu e o Bolsonaro trabalhou. O Lula tá sempre obrigando o Bolsonaro a trabalhar e agora, dessa vez, assim como na vez do Zé Gotinha, é pro desespero eleitoral. O Bolsonaro sabe que ele tá caindo nas pesquisas, ele sabe que a popularidade dele tá caindo. Se ele não for uma pessoa muito tonta, ele sabe que em 2022 tem tudo para a situação piorar, porque a situação econômica do Brasil vai piorar em 2022, anote isso, vai piorar agora em 2022, e aí o Bolsonaro faz o quê? Ah não, o Lula fala alguma coisa, se der para copiar eu copio, se não der eu não faço, eu finjo que a promessa, que é uma proposta ruim, mas se der, eu copio. O Bolsonaro ficou anos e anos e anos falando mal do Bolsa Família. Tem uma fala do Bolsonaro que eu lembro até hoje dessa entrevista que ele deu para Record. Ele falou assim, a pessoa no Nordeste não arranja alguém para trabalhar na sua casa. Ele só pensa em classe média que precisa de alguém para trabalhar na sua casa. Tá, aí ele não arranja alguém para trabalhar na sua casa, porque se a pessoa tiver emprego, ela perde o Bolsa Família. Bolsa Família está sustentando esses vagabundos. Bolsa Família é compra de votos. Bolsa Família é isso, Bolsa Família é R$70, como se uma pessoa se sustentasse com R$70 por mês. Aí ele falava, esses pobres estão fazendo mais filho para ganhar mais Bolsa Família. Como se R$70 a mais por mês fosse sustentar um bebê depois que vira criança e cresce, R$70, Tá, aí o Bolsonaro assume, ele troca o nome para Auxílio Brasil, para ter a assinatura dele, e aí ele queria fazer o programa pagando R$400 só até depois da eleição. Quer dizer, a última parcela você paga em novembro. Acabou o segundo turno da eleição, acaba o Auxílio Brasil. Aí a bancada do PT conseguiu, a bancada da esquerda conseguiu negociar e essa palhaçada saiu. O Auxílio Brasil é um programa permanente. Porém, o Bolsa Família era assim, e aumentando de acordo com a quantidade de dependentes. Então, uma pessoa que mora sozinha recebia tanto. Um casal recebia um pouco mais. Um casal com um filho, mais. Com 3 filhos, mais. Era o dinheiro suficiente para a pessoa ter uma vida? Não, era pouco. Podia aumentar o Bolsa Família, dobrar o Bolsa Família e continuar da maneira que era. Já o Auxílio Brasil, não. Uma pessoa que mora sozinha ganha 400. Um casal com 5 filhos ganha sabe quanto? 400. A mesma coisa, ele não vai escalonando, ele não vai aumentando conforme a necessidade da pessoa. Uma coisa era você pegar um programa que estava funcionando, que é referência no mundo inteiro, e falar assim, vou fazer uma adaptação, vou dar mais verba para esse programa social, agora em vez de pagar entre 150 a 250 reais, ele vai pagar entre 400 a 600, uma coisa assim, mas continua com as mesmas regras. Outra coisa é o governo Bolsonaro simplesmente cortou 3 milhões de famílias. 3 milhões de famílias não receberam até hoje o Auxílio Brasil, que recebeu o Bolsa Família. Então ele cortou 3 milhões de famílias, aumentou para R$400, aí é a mesma coisa para todo mundo. De uma maneira burra. Eu vou te falar, o Auxílio Brasil vai durar realmente até dezembro de 2022, agora é dezembro, ou daqui um ano, em janeiro de 2023. Por quê? Porque o Lula vai assumir e vai fazer voltar o Bolsa Família com as regras que eram antes e com o valor atualizado, um valor bem maior. Porque do jeito que tá ruim. Outro projeto, o Bolsonaro está tentando roubar do Lula, é a transposição do Rio São Francisco. Eu não perdoo aquele canalha chamado Gustavo Lima, ele estava numa live, lembra quando começou a pandemia, tinha aquelas lives? A live dele foi assistida por mais de 15 milhões de pessoas. Aí ele falou, aí no meio da live, quando estava no pico de audiência, ele falou, Bolsonaro, você é nota 10,
Bolsonaro fez a transposição do Rio-São Francisco, uma obra que estava parada há 15 anos, os governos anteriores não fizeram, o Bolsonaro foi lá e fez. Mentiroso. É um bolsominion mentiroso. Vou mostrar aqui nosso carro de som em Capelinha, bairro de São Paulo. Cidade de São Paulo. Foi essa semana. Posso falar, foi essa semana, mas foi ano passado. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso. Tá aqui um trecho do carro de som em Capelinha, bairro na zona sul de São Paulo. Eu ia rodar também no bairro chamado Santo Antônio, lá em São Paulo, só que choveu. Aí a gente falou, melhor rodar agora, nessa semana, quando não tiver tanta chuva, tem mais gente na rua, mais gente para escutar os crimes do Bolsonaro e que toda essa desgraça que está acontecendo no país é culpa desse maldito. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa também minhas outras redes sociais. Falou!